Esta é a África do Sul selvagem, onde cada criatura precisa lutar pela sobrevivência e cada momento de paz é apenas o começo de uma nova caçada. África do Sul selvagem. O reino das caçadas infinitas. Antes do amanhecer despontar sobre as densas florestas do Parque Nacional Kruger, uma figura silenciosa permanece imóvel entre as árvores altas. A leoparda, símbolo de mistério e força graciosa, espreita de um lugar inesperado, em um galho que se projeta de uma manada de antílopes. No mundo da leoparda, Panthera pardus, as árvores não são apenas locais de descanso, mas postos de observação, fortalezas e a origem de ataques rápidos. Na casca salpicada pela luz do sol da manhã, sua pelagem dourada escura, coberta de manchas pretas, se mistura perfeitamente à paisagem. Seus olhos dourados observam silenciosamente cada movimento abaixo. Sob a copa das árvores, a matilha de impalas se aproximou, seus passos leves e discretos, como se nada pudesse acontecer nesta manhã amena. Ela se tensionou, seus músculos se contraindo em preparação. O momento chegou. Uma jovem impala fêmea havia se afastado um pouco da matilha. O ataque vindo de cima pegou a presa de surpresa. Ela arrastou a carcaça para a sombra. E com sua força extraordinária, a puxou de volta para um galho alto, fora do alcance de hienas ou leões, que estavam sempre prontos para roubar sua parte. Era ali que ela comia, descansava e se escondia até o sol nascer. Viver sozinha não era sinal de fraqueza. Era a fortaleza da leoparda. No mundo dos fortes, ela não precisava de uma matilha para sobreviver, nem de um rugido para intimidar. Um único salto do galho era suficiente para afirmar: aquele era o território da verdadeira rainha.
Enquanto o sol nascia sobre as pradarias do Kruger, queimando a terra rachada, enormes sombras começaram a se agitar. Não eram leões. Nem elefantes. Eram búfalos do cabo, animais ungulados dos quais até os predadores mais temíveis se esquivariam. Eles apareceram como uma manada de centenas, movendo-se em um grupo compacto. Cada um pesava quase 900 kg, sua pele escura, seus chifres grossos e curvados como capacetes de guerreiros. Mas o mais aterrorizante era a testa, onde as duas bases dos chifres se uniam para formar um osso sólido, semelhante a aço. O umbo, um escudo natural contra todos os inimigos. O búfalo do cabo, Cincerus Caffer. Não era tão dócil quanto parecia. Sob sua pele grossa, jazia um espírito indomável. Eles protegiam sua manada como se sua própria sobrevivência dependesse disso, e de fato dependia. No meio da manada estavam os filhotes mais fracos. Nas extremidades, os machos líderes estavam sempre vigilantes, sempre prontos para lutar. Uma leoa observava silenciosamente a manada de búfalos do cabo. Ela estava fascinada pelo poder que emanava de seus chifres enrolados, semelhantes a aço. Ela atacou um filhote perdido, mas vários búfalos machos contra-atacaram rapidamente com a velocidade de um raio. A leoa foi ferida. Foi uma lição para ela. Não podia enfrentar um búfalo do cabo sozinha. Esta não foi a primeira vez que um predador recuou diante de um búfalo do cabo. E certamente não seria a última. A manada continuou sua jornada, como uma fortaleza móvel sem ostentação, sem barulho, mas majestosa e inflexível. Enquanto o sol começava a queimar o deserto do Kalahari, um grupo de suricatas emergiu de suas tocas, com a cabeça erguida como sentinelas. Eram pequenos, ágeis, e viviam em comunidades unidas, onde cada indivíduo tinha um papel: caçar, guardar e proteger seus filhotes. As suricatas são conhecidas por seus sofisticados sistemas de alerta.
Com apenas um uivo do civeta guardião, toda a matilha abandona tudo imediatamente e corre direto para sua toca. Em uma terra repleta de gaviões, cobras e ratéis, a união é fundamental. No entanto, nem todos os avisos são genuinamente para a segurança. De um galho próximo, um drongo africano observava. Mestre da camuflagem acústica, imitou o chamado de alarme do suricato, um engano perfeito. Com um simples grito falso, toda a colônia de suricatos entrou em pânico e fugiu. O mangusto, que acabara de capturar um saboroso besouro, também largou sua presa. O drongo mergulhou, agarrou a presa, fugiu. Era astuto sob o disfarce do engano, uma luta sem garras, mas com sagacidade em meio ao calor implacável do deserto. Enquanto o pôr do sol pintava o deserto do Kalahari de vermelho, sombras emergiam lentamente das fendas rochosas. E entre as criaturas que se esgueiravam pelas rachaduras e espinhos, havia uma criatura da qual até os predadores mais ferozes deviam se precaver. O texugo do mel. De baixa estatura, constituição musculosa e pelagem preta e cinza de contraste marcante, o texugo do mel Mellivora capensis não era um modelo de graça ou elegância, mas por trás de sua marcha lenta escondia-se um espírito guerreiro indomável. Ele não se esquiva de seus inimigos. Ele os enfrenta. O texugo do mel possui uma pele tão grossa e solta que ninguém consegue prendê-lo, com os dentes ou garras. Seus músculos fortes permitem que ele se contorça e ataque mesmo quando agarrado pela nuca. E principalmente seus dentes afiados podem perfurar o casco de tartarugas ou a pele de cobras. O texugo do mel não depende da velocidade. Ele não precisa de uma matilha. Vive de forma independente, vasculhando cada recanto em busca de presas, de insetos e répteis a cobras venenosas ou colmeias escondidas no interior de troncos secos de árvores. E quando necessário, está pronto para enfrentar seja uma hiena, um leão ou um chacal. Esses encontros costumam ser breves. Alguns rosnados, alguns movimentos rápidos dos chifres ou uma mordida veloz. Mas é a tenacidade e a imprudência incomuns do texugo do mel que fazem os predadores maiores hesitarem. Não por fraqueza, mas porque essa presa não vale o preço.
E assim o texugo do mel sobreviveu, não por força superior, mas por sua natureza intransigente. Em meio à terra queimada e às longas sombras, ele emergiu como um símbolo de uma filosofia ancestral. Não é o mais forte que sobrevive, mas sim aquele que jamais recua. Onde a costa atlântica se choca contra a terra sul-africana com ondas frias e impiedosas, vive uma das maiores e mais barulhentas comunidades animais do continente, a dos lobos marinhos do Cabo. Nas rochas escorregadias e cobertas de musgo, milhares de lobos marinhos se amontoam, seus corpos tremendo a cada rajada de brisa marítima. Seus sons caóticos chamados assóbios, rugidos de machos disputando território ecoam como uma sinfonia selvagem do oceano. Eles não nasceram para lutar, mas foram forçados a aprender a sobreviver. O lobo marrom do Cabo, Arctocephalus pusillus, possui uma pelagem dupla e impermeável, um corpo hidrodinâmico e fortes nadadeiras peitorais que lhe permitem deslizar rapidamente debaixo d'água, mas é desajeitado em terra. Durante a época de reprodução, os machos ocupam áreas rochosas, estabelecendo territórios e protegendo dezenas de fêmeas. Os filhotes nascem em meio às rochas caóticas, onde não há abrigo além do corpo da mãe. E é nesse momento que o perigo vindo do continente começa a espreitar. Por trás de uma rocha coberta de musgo, uma hiena marrom se aproxima sorrateiramente da praia. Ao contrário de seus parentes barulhentos, a hiena malhada, a hiena marrom é uma caçadora noturna silenciosa. Com sua pelagem hirsuta e cor de poeira, andar furtivo e focinho determinado, ela não caça para si mesma, mas para alimentar seus filhotes famintos que esperam no ninho. Ela sabe que é ali que reside a oportunidade. Os filhotes de lobo marinho marrom, com apenas alguns dias de vida, ainda são desajeitados entre as rochas úmidas. A colônia de lobos marinhos era grande, mas caótica, e nesse caos, um momento de descuido foi tudo o que bastou. A oportunidade surgiu. Um pequeno filhote de lobo marinho, encharcado, aproveitando-se da desatenção da mãe. A hiena não hesitou. Investiu, mordendo o pescoço do filhote e arrastando-o contra as rochas afiadas. Mas então outra apareceu. Vários chacais de dorso preto avançaram, com os olhos brilhando como facas. O confronto foi extremamente rápido. Não houve luta até a morte, mas um vencedor emergiu.
A hiena se abaixou e pegou a carcaça do filhote mais uma vez, depois se virou silenciosamente e desapareceu na geada. Ele não olha para trás. Não precisa. Porque não traz a presa para exibir seu troféu, mas para alimentar as vidas que esperam. Nas rochas úmidas, a vida e a morte se confrontam a cada hora. E às vezes, aquele acusado de saquear é o caçador mais persistente, porque caça não apenas para si mesmo, mas para toda a próxima geração. Nem todos os pinguins vivem na neve e no gelo. Na ensolarada costa do sul da África, onde as ondas lambem suavemente as baías de granito e crescem tufos de arbustos, existe uma espécie de pinguim que escolheu viver em um lugar inesperado, o pinguim africano. Eles são a única espécie de pinguim no mundo adaptada a um clima tropical. Sem neve, sem icebergs, apenas areia quente, rochas cinzentas e sol escaldante quase o ano todo. Mas por meio de uma série de adaptações milagrosas, eles sobreviveram e outrora prosperaram ao longo das costas da África do Sul e da Namíbia. Os pinguins africanos, Spheniscus demersus, têm menos de meio metro de altura, com uma plumagem preta e branca impressionante. Uma faixa preta, em forma de ferradura no peito, é sua característica distintiva. Mas o que os torna mais impressionantes são seus olhos vermelho claros, realçados por glândulas rosadas ao longo das pálpebras, que os ajudam a regular a temperatura corporal e dissipar o calor de forma eficaz no clima quente e úmido. A época de reprodução começa na primavera. Ao contrário da maioria das aves, os pinguins africanos são monogâmicos e permanecem fiéis ao seu parceiro por toda a vida. Eles retornam ao mesmo ninho todos os anos, geralmente uma cavidade sob um arbusto ou em uma fenda de rocha, onde os dois ovos são incubados alternadamente por quase 40 dias. No entanto, a sobrevivência dessa espécie resiliente está agora ameaçada. O declínio acentuado dos estoques de peixes devido à pesca excessiva, as mudanças climáticas que alteram as correntes oceânicas e a poluição por petróleo estão levando os pinguins africanos à beira da extinção. De mais de 2 milhões de indivíduos no início do século XX, menos de 10% desse número permanece na natureza hoje. Em praias que outrora ecoavam com milhares de vocalizações, restam apenas algumas dezenas de ninhos dispersos. Mas, em algum lugar, esforços estão sendo feitos, organizações de conservação, áreas de reprodução protegidas, e pela primeira vez, os humanos estão aprendendo a recuar, dando a esta espécie uma chance de sobreviver. O pinguim africano não é apenas um símbolo de adaptação,
mas também um lembrete de que a natureza não precisa da nossa piedade. Apenas que paremos de destruí-la. Nas vastas pradarias da África do Sul, manadas de elefantes africanos movem-se silenciosamente, lentamente, majestosamente e em coesão. São os maiores animais terrestres, com orelhas enormes e trombas versáteis. Mas o que os torna especiais não é o seu tamanho, mas sim a sua memória extraordinária e a sua profunda vida social. Liderando cada manada está uma fêmea idosa, que carrega as memórias da manada sobre os cursos de água, as rotas de migração e os perigos do passado. Eles não são simplesmente criaturas, são símbolos. Símbolos de sabedoria, memória, paciência e parentesco. Na cultura africana, os elefantes também são a personificação do equilíbrio e da sacralidade. Em um lugar onde a vida e a morte se entrelaçam, cada passo do elefante é um lembrete constante e resoluto de que algumas coisas, uma vez perdidas, jamais poderão ser substituídas. Das densas florestas do Kruger ao escaldante deserto do Kalahari, das silenciosas manadas de elefantes que atravessam a savana às movimentadas costas da África do Sul, banhadas pelas ondas, existe uma vibrante tapeçaria da natureza selvagem, onde cada respiração, cada caçada, cada morte, carrega o significado de continuidade. Cada espécie, seja o leopardo solitário, o búfalo do Cabo Unido, o suricato vigilante ou o indomável texugo do mel, carrega consigo uma história de sobrevivência. Elas não apenas existem, elas criam, preservam e refletem o frágil equilíbrio do mundo natural. Mas em meio a toda essa grandeza, há avisos. Números em declínio, populações desaparecendo, criaturas como o pinguim africano clamando por uma intervenção final. Não podemos ser os últimos a contar essa história. Devemos agir para que as gerações futuras ainda possam ouvir o rugido ecoante dos elefantes, ver as focas amontoadas nas rochas e testemunhar as pegadas de leopardo desaparecendo no pôr do sol do Kruger. Porque a natureza não precisa dos humanos para sobreviver, mas os humanos não podem viver sem a natureza. O amanhecer vermelho surge gradualmente no horizonte namibiano, onde ventos quentes levantam uma espessa poeira amarela, transformando a estepe árida em um mar de fogo. Nesta terra árida, cada passo pode levar à tragédia. Namíbia. De elefantes selvagens e a batalha sangrenta que abala a estepe.
A Namíbia parece uma pintura gigante, onde a terra e o céu se fundem no mar de sol escaldante. O chão está rachado e a poeira amarela brilhante voa com cada vento seco, obscurecendo todo o espaço. A cena é ao mesmo tempo avassaladora e cruel, uma arena natural, onde a vida e a morte estão a apenas um sopro de distância. Sob o sol escaldante que parece queimar todo o solo repentinamente treme com fortes pancadas. A poeira amarela se transforma em nuvens densas, sinalizando o surgimento de uma força gigantesca. De longe, sombras negras gigantes surgiram gradualmente através da poeira. Era uma manada de elefantes africanos, gigantes da savana. Cada passo deles era como uma batida retumbante de tambor, ecoando no silêncio severo da Namíbia. As longas presas curvas brilhavam sob o sol escaldante, a tromba gigante varria os arbustos espinhosos secos, abrindo uma jornada de vida ou morte na terra escaldante. O elefante africano é a maior criatura terrestre, com uma altura que pode ultrapassar 3 metros e pesar até 6 toneladas. A pele grossa e áspera, cinza, coberta de rachaduras e cicatrizes, como uma armadura gravada por batalhas ferozes com inimigos e a natureza. As orelhas gigantes se abrem, não apenas para afastar insetos irritantes, mas também para regular a temperatura de sobrevivência no calor escaldante da Namíbia. As longas presas curvas e afiadas são tanto uma arma defensiva quanto uma ferramenta para ajudá-los a cavar em solo duro para encontrar fontes raras de água durante a estação seca. A tromba flexível, com mais de 40 mil músculos, pode levantar uma pedra de centenas de quilos, mas também é habilidosa o suficiente para pegar pequenas folhas de grama. Os elefantes selvagens vivem em manadas organizadas, lideradas pela matriarca. Eles viajam dezenas de quilômetros todos os dias, tanto em busca de água quanto ensinando a geração mais jovem a sobreviver. No mundo hostil da savana da Namíbia, não são apenas predadores e presas que criam batalhas sangrentas. Mesmo entre gigantes da mesma espécie, o confronto é inevitável. Elefantes machos adultos, ao entrarem na época de acasalamento, carregam consigo níveis hormonais elevados, agressividade e desejo de dominação. Eles são forçados a se chocar para competir por poder, território e acesso às fêmeas. E então, em meio à poeira amarela e nebulosa, duas figuras gigantes começaram a se mover,
sinalizando uma guerra que abalou toda a savana. O espaço na estepe pareceu encolher. Dois elefantes machos gigantes estavam frente a frente, com os olhos injetados de sangue brilhando em desafio. A distância entre os dois gigantes diminuiu gradualmente. E então, a luta começou. Finalmente, um deles recuou gradualmente, deixando para trás pegadas impressas na poeira sangrenta. O outro, embora ainda mantendo a cabeça erguida como um homem orgulhoso, também se virou, arrastando seu corpo enorme com exaustão. Não houve vencedor, nem um perdedor absoluto. Restou apenas o campo de batalha amarelo e empoeirado, onde pegadas e solo se fundiam em um só, comprovando a ferocidade das disputas por poder entre os gigantes das estepes. Após o fim das disputas por poder, o vencedor teria acesso às fêmeas da manada. Para os elefantes selvagens, a temporada de reprodução geralmente ocorre o ano todo, mas é mais concentrada na estação chuvosa, quando as fontes de água e alimento são abundantes. Durante este período, os elefantes machos tornam-se mais agressivos do que o habitual. Eles seguem a manada de perto, demonstrando sua força e aguardando pacientemente a oportunidade de se aproximar das elefantas no cio. As elefantas geralmente se reproduzem a cada 4 ou 5 anos, pois o período de gestação dura até quase 22 meses, um dos ciclos gestacionais mais longos do mundo animal. Cada vez que dão à luz, geralmente tem apenas um filhote, pesando cerca de 100 kg. Após o nascimento, o filhote é protegido e cuidado por toda a manada, não apenas pela mãe, mas também pelas tias da manada. A coesão da manada é o fator decisivo para a sobrevivência do filhote na dura realidade da natureza. Este ciclo reprodutivo lento torna os elefantes selvagens vulneráveis à caça e a desastres naturais, sendo também a razão pela qual a vida de cada filhote se torna inestimável na jornada para a manutenção da raça.
Enquanto a manada de elefantes protege pacientemente as jovens vidas, o precioso resultado de um longo ciclo reprodutivo, essas criaturas frágeis se tornam os principais alvos dos predadores. Para uma alcateia de leões, um filhote de elefante separado do círculo protetor da manada é uma oportunidade de ouro para trocar sua vida por um gigantesco banquete de carne. O crepúsculo cai sobre a savana da Namíbia. O sol vermelho se põe gradualmente, lançando uma luz amarela ardente sobre a fina poeira que flutua no ar. A manada de elefantes move-se lentamente em fila em direção à distância, onde há um pequeno riacho de água remanescente dos dias secos. Eles procuram água enquanto colhem folhas e capim seco para lutar contra a fome voraz. Mas por trás dessa tranquilidade, um perigo oculto espreita. Na grama amarela que chega à cintura, olhos dourados brilham sob o pôr do sol que se põe. Essa é uma alcateia de leões, os predadores mais pacientes e experientes da savana. Eles jazem pressionados contra o chão, cada músculo se projetando em silêncio. Então, de repente, eles correm para fora. Os leões haviam investido todas as suas forças no ataque, mas diante da ferocidade da mãe elefante, rapidamente perderam a iniciativa. Finalmente, toda a alcateia se virou e fugiu, suas figuras desaparecendo gradualmente atrás da poeira amarela da savana. O filhote de elefante tremeu e se escondeu sob a barriga da mãe, protegido pela manada, continuando sua jornada em busca de água na terra árida. Mais uma vez, a vida havia superado a morte, pelo menos até que o ciclo da sobrevivência inaugurasse uma nova guerra. A vastidão da savana namibiana subitamente afundou. No lago ao longe, a superfície da água brilhava como um espelho, refletindo o céu tingido de fogo. E naquele momento, pássaros gigantes surgiram do horizonte. No céu ardente da Namíbia, um bando de pelicanos brancos africanos abriu suas enormes envergaduras, de até 3,6 metros de comprimento, voando em uma majestosa formação em V.
Com suas penas brancas puras contrastando com as impressionantes pontas das asas pretas, eles planam como velas no céu e no mar. Sua característica mais reconhecível é o bico amarelo gigante, que pode conter até 13 litros de água, permitindo-lhes capturar peixes com apenas um movimento preciso. Ao contrário de predadores solitários, os pelicanos brancos são famosos por suas táticas de caça coletiva. Eles se alinham em círculos ou fileiras, usando as asas para abanar a água, empurrando o cardume de peixes para o meio. Quando a presa é capturada, todo o bando simultaneamente abaixa o bico, capturando lotes de peixe fresco, transformando a superfície do lago em um banquete caótico. A temporada de reprodução chega com as chuvas, quando lagos e pântanos ficam cheios de vida. Os machos exibem seus bicos coloridos e estranhas danças de abanar a cabeça para conquistar uma parceira. Em praias arenosas ou ilhas à beira de lagos, milhares de pares de pelicanos nidificam juntos, criando uma gigantesca cidade reprodutiva. A cada ninhada, a fêmea põe de 1 a 3 ovos, incubando-os por cerca de 30 dias. Os filhotes nascem nus e fracos, vivendo exclusivamente da comida que seus pais regurgitam de suas bolsas de bico. No entanto, essa vida frágil está sempre ameaçada. Ovos e filhotes são frequentemente alvo de crocodilos, cobras, chacais, hienas ou até mesmo águias pescadoras gigantes. Até mesmo adultos podem morrer de fome quando a seca se prolonga e os estoques de peixes se esgotam. No entanto, os pelicanos brancos ainda são um testemunho da magia da natureza. Um grande bando pode consumir até 1 tonelada de peixes por dia, e suas migrações abrangem milhares de quilômetros, transformando o céu africano em uma dança mágica de sobrevivência. Quando a superfície do lago se acalma gradualmente após o caos do bando de pássaros, o céu da Namíbia se tinge de roxo com o pôr do sol. Mas esse silêncio é apenas um véu temporário. Nos arbustos baixos à beira do lago, uma silhueta rasteja silenciosamente, sua plumagem dourada salpicada de flores negras se misturando à luz do sol que se põe. Olhos azuis penetrantes, cada passo gracioso como o sussurro da morte. Este é o leopardo, o predador solitário, o mestre oculto das estepes. O corpo esguio, com quase 2 metros de comprimento,
pesa em média 60 a 90 kg, sendo elegante e flexível. A pelagem dourada, coberta por manchas pretas arredondadas características, como uma camuflagem perfeita, o ajuda a desaparecer na grama seca e queimada pelo sol. As pernas longas e os músculos firmes permitem que o leopardo alcance velocidades de até 60 km por hora, mas o que faz sua verdadeira força não é apenas a velocidade, mas a explosão repentina no momento do ataque. As garras afiadas podem prender firmemente a presa, enquanto as mandíbulas poderosas se fecham com força suficiente para sufocar a traqueia. Os olhos verdes brilham com frieza, combinados com uma visão aguçada, permitindo-lhe observar a presa mesmo na penumbra do dia. O leopardo também é um escalador habilidoso. Poucos animais de grande porte conseguem acompanhá-lo quando ele carrega sua presa para o alto, pendurada em um galho de árvore como uma reserva viva. Não muito longe dali, um javali africano estava ocupado cavando raízes secas de grama em busca de comida, completamente alheio à morte que o aguardava. Seus olhos verdes brilhavam com a frieza de um assassino. A cada passo, seus ombros subiam e desciam, com o corpo inteiro quase pressionado contra o chão. Nem um som, nem um suspiro, apenas um batimento cardíaco lento e um olhar fixo no alvo à frente. De repente, ele avançou. Poucos minutos depois, a luta terminou. O javali africano desabou, a terra manchada de sangue vermelho sob o pôr do sol que se esvaía. O leopardo ergueu a cabeça, com o pelo manchado de poeira e sangue, e seus olhos frios brilhando com o orgulho de um vencedor. O leopardo solitário, orgulhoso e implacável mais uma vez afirma seu instinto dominante com um silêncio mortal. No ciclo de vida e morte na Namíbia, ele não precisa de rebanho, nem de aliados. Apenas força, paciência e um ataque fatal são as chaves para sua sobrevivência contínua. Todos, dos fortes aos fracos, da manada aos solitários, são elos no ciclo infinito de vida e morte. Na Namíbia,
A vida e a morte têm apenas um momento de diferença, e apenas os mais bem adaptados têm o direito de continuar existindo. Na sua opinião, o que torna o elefante da floresta um sobrevivente, a força física ou a solidariedade de toda a manada? Deixe um comentário abaixo do vídeo. E não se esqueça de tocar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência na vida selvagem.